Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Estação Mercado, seu ponto de encontro com as profissões, tendências e inovações que movimentam o mercado de trabalho. No episódio de hoje, vamos explorar uma carreira fundamental para o campo e que muitas vezes passa despercebida, a zootecnia. Você já ouviu falar? Então vamos descobrir juntos como é a formação do zootecnista, os desafios do dia a dia e os principais campos de atuação dessa profissão que está por trás do manejo da nutrição e da genética dos animais de produção. E tem mais! No quadro Mercado na Prática desta semana, a repórter Luísa Minas foi até uma propriedade rural para acompanhar de perto o dia a dia do zootecnista na produção de leite. Ela vai mostrar como é o manejo dos animais, com foco em alimentação, cuidados com o bem-estar e as técnicas que garantem mais eficiência e qualidade na produção. Todo leite ele é basicamente sistema fechado, então a gente coleta dentro do maquinário os tetos mecânicos que fazem a sucção do leite e isso vai por encanamento direto para o tanque de resfriamento. Isso garante uma qualidade do leite bastante grande. A partir de agora, fique com a gente, porque o Estação Mercado está no ar. Isso aí, gente. O programa de hoje está imperdível. Na TV Câmara, todo mundo acompanha informação completa, inclusive a comunidade surda. Isso é possível graças ao trabalho dos nossos intérpretes de Libras, que estão sempre com a gente. E hoje, quem divide a apresentação comigo é a Tamires Caetano, que está bem aqui. Tudo bem, Tamires? Obrigado pela sua participação. Vamos juntos em mais um Estação Mercado. Você já parou para pensar que quem está por trás da qualidade do leite, da carne e até do bem-estar dos animais no campo? A resposta pode surpreender e é o zootecnista, viu, gente? Uma profissão essencial para o agronegócio. No Estação Mercado de hoje, a gente mostra como é a carreira que envolve genética, nutrição, manejo e, claro, muita tecnologia. E quem está aqui comigo é a zootecnista Bruna Sarouti, que vai bater um papo com a gente, mostrar como é essa profissão. Bruna, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bacana. Bruna, para a gente começar, conta para a gente o que faz exatamente o zootecnista. O zootecnista, ele trabalha com a produção animal e isso inclui desde o manejo, toda a parte nutricional, a parte genética, tecnologias aplicadas à produção animal. Inclusive, tem zootecnistas como eu criando algoritmos de monitoramento animal. Então, é uma profissão, ela é extremamente abrangente, de uns 10 a 15 anos para cá, o zootecnista também vem atuando diretamente com tutores de PET, prestando consultorias nutricionais para formulações de dietas para animais saudáveis, dietas coadjuvantes, que a gente chama para animais que têm problemas fisiológicos. Então, é uma profissão realmente abrangente. Legal. Bruna, quais são as áreas de atuação mais comuns dentro da zootecnia? O zootecnista, ele está bastante no campo, na produção de carne, na produção de alimentos tanto para humanos quanto para animais. Que bacana. Muita gente associa, Bruna, a zootecnia só na pecuária, Isso é isso mesmo ou vai além? Vai além. A zootecnia, ela está todo dia no prato da mesa da nossa janta, do nosso almoço, ali nas carnes que a gente come. Então, em toda a cadeia produtiva. Então, a pecuária, quando a gente pensa em pecuária, a gente pensa mais em bovinos, A zootecnia está também na suinocultura, na avicultura, na estruticultura, na produção de animais silvestres, algumas carnes exóticas, e também na nutrição dos nossos queridos pets, dos nossos cães e gatos. É bem abrangente, Bruna? É bem abrangente. Mas a principal, eu falo que o principal da zootecnia é a nutrição animal, É claro que a gente está ali
na parte da genética, reprodução, manejo geral, sim, toda a parte administrativa de uma fazenda também, né? Seja ela qual pode ser de bovinocultura ou qualquer outra produção animal. Bacana. Bruna, como a zootecnia se relaciona com temas como a sustentabilidade e bem-estar animal? Ah, total. A zootecnia, ela foca muito na produção animal, sempre com o olho no bem-estar animal e na sustentabilidade. Inclusive, a minha tese de doutorado foi justamente para monitoramento do bem-estar animal através do que a gente chama de ritmo circadiano, né? Então, nós extraímos lá big data de sensores nos animais e, através disso, a gente conseguia prever se ele tinha algum problema fisiológico, algum problema nutricional, algum problema de manejo ou até mesmo intempéries climáticas. Bacana. Bruna, você falou para a gente aí do seu doutorado, né? Eu queria saber o que te motivou a seguir nessa carreira. Olha, eu amo nutrição animal, sou apaixonada, né? Tanto que eu já trabalhei com nutrição de ruminantes, já trabalhei com consultoria, inclusive ainda trabalho com consultoria em nutrição de cães e gatos. E eu amo fisiologia, metabolismo e toda essa parte de desenvolvimento de tecnologias, né? Principalmente focado no bem-estar animal. Você falou a questão dos pets, né? Que hoje é a tendência, a gente vê muitas lojas, o comércio pet vem crescendo muito, né, Bruna? Vem bastante. Você falou que o zootecnista atua bastante, né? De que forma vocês vêm trabalhando isso, vêm crescendo junto com esse ramo? Eu vou dar um exemplo da minha carreira, tá? Então, em algum momento da minha vida, por um pet meu que adoeceu, ele estava com alergias alimentares, eu falei, poxa, né, sou PhD em produção e nutrição animal, como é que o veterinário me passa que ele está com problema alimentar, eu não vou fazer nada, eu vou, né? Então, eu fiz a formulação da dieta coadjuvante dele, prescrevi e mandei formular em farmácias de manipulação o complemento vitamínico e mineral da dieta para estar tudo ali certinho, né, que isso é muito importante, e ele melhorou muito. E aí eu acabei entrando nessa área pet, porque eu comecei a prestar consultorias para outros conhecidos e foi se expandindo, de repente eu estava atuando com isso também. E nisso de prestar atendimento nutricional direto para o tutor, eu acabei conhecendo meu sócio, porque eu atendi o cão dele, formulei a dieta, ele era um labrador de 13 anos, e com essa dieta coadjuvante ele ficou super bem. Inclusive, ele viveu até os 17 anos e 8 meses. E ele estava insuficiente renal. Aí o meu sócio falou, a gente tem que levar isso para o mundo, né? Tem que levar isso adiante. E surgiu a ideia de fazer, ele é analista de sistemas, então surgiu a ideia de desenvolver uma tecnologia na área PET, que é a N4PET. Hoje, né, ela funciona como um prontuário de atendimento para veterinários e zootecnistas. Inclusive, é aí que entra a inclusão do zootecnista nessa área, que é totalmente inovador. Certo. Rapidamente, Bruna, gera uma dúvida, né? Você falou de veterinário, zootecnista. Qual a diferença, veterinário e o zootecnista? O veterinário, ele trabalha com a clínica, né? Ele pode também atuar com a nutrição, tá? Muitos veterinários, inclusive, fazem a especialização em nutrição animal e acabam atuando aí ou como nutricionista ou como nutrólogo. E a zootecnia, ela trabalha somente a nutrição, né? Então, a gente faz... A diferença da consulta de um médico veterinário é que ele faz a anamnese clínica. O zootecnista, ele faz a anamnese nutricional. Certo. E ele recebe o diagnóstico dos parceiros, porque aquele animal, ele tem que estar também sob cuidados de um veterinário. Sim. Principalmente se ele tiver um problema metabólico, então, fisiológico. Vocês trabalham juntos, né, Bruna? Nós trabalhamos juntos, é extremamente complementar. E é muito saudável essa multidisciplinaridade, né? Então, é exatamente isso. Nós trabalhamos em conjunto, o zootecnista, ele prescreve dietas,
para animais com problemas fisiológicos, porém ele não faz o tratamento da alopatia como veterinário. Ele vai prescrever a dieta, o complemento vitamínico mineral, nutracêuticos, né? E tem que ter aí, se o animal tiver um problema de saúde, tem que ter esse acompanhamento com o clínico também. Certo, bacana, Bruna. Bruna, o papo tá ótimo, mas vamos agora para aquele rápido intervalo, rapidinho. E a gente já volta aqui no Estação Mercado e na volta a gente segue para o campo para mostrar como é o dia a dia, né, de um zootecnista na prática. Dá só uma olhada do que vem por aí. No próximo bloco, você vai conhecer de perto a atuação do zootecnista na produção de leite. A repórter Luísa Minas foi a campo, acompanhou a ordenha e entrou na rotina da fazenda para mostrar como é esse trabalho na prática. Vamos colocar a mão na massa, estou ansiosa. Fique por aqui, o Estação Mercado volta já. Estamos de volta com o Estação Mercado. Hoje estamos falando sobre zootecnia. Muita gente ainda não conhece essa profissão, até confunde zootecnistas com veterinários. Mas a verdade é que esse profissional está bem mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, viu? O zootecnista, quem cuida da nutrição, reprodução e bem-estar dos animais de produção, como vacas, porcos, galinhas e tantos outros, viu, gente? Se tem leite, carne ou ovos chegando com qualidade na sua mesa, pode apostar que tem um zootecnista aí perto de você, onde você consome, né? Da onde vem o produto que você está consumindo na sua mesa. E agora a gente vai ver um pouquinho desse trabalho na prática. A repórter Luísa Minas foi até uma propriedade rural acompanhar de perto a rotina no campo. E olha que ela não ficou só olhando não, viu? As imagens são do cinegrafista Claudinei Salles. Vamos conferir. Tudo bem? Bom, hoje o mercado na prática, como você pode ver, tá bem diferente, né? Acho que é a primeira vez que eu chego tão perto assim de uma vaca, porque a gente veio conhecer a rotina de quem trabalha com isso, né? Já que o programa tá falando sobre a profissão de zootecnista. E a gente veio aqui saber um pouquinho, né? Como que é a rotina, cuidar dessas belezinhas aqui. E quem vai me ajudar a mostrar um pouquinho dessa rotina é o Alan, que já trabalha bastante tempo com isso. Então, Alan, me conta como que surgiu esse interesse, né? Primeiramente em trabalhar nessa área e depois como que foi, né, iniciar a carreira. Tudo bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu sou nascido aqui em São José dos Campos e o crescimento foi todo na cidade, mas meu pai, apaixonado com o sítio, com roça, e desde pequenininho ele me levava. Quando chegou na época de fazer vestibular, todo mundo fala, vai trabalhar com animal, vai trabalhar com medicina veterinária ou vai ser biólogo. E foi feito o teste vocacional, aquelas questões todas que antigamente todo mundo fazia, hoje é mais difícil. Mas me apresentaram, né, a ideia da zootecnia. E há quanto tempo você já está trabalhando com isso? Então, eu sou formado há 15 anos. Né? Eu atuo hoje como professor aqui em São José dos Campos. Dou aula no curso de medicina veterinária, mas atuando com as disciplinas todas de zootecnia. Bom, então, hoje eu acho que eu posso dizer que eu vou ser uma aluna sua. Você vai tentar me mostrar o que tem pra gente fazer aqui hoje nesse espaço, que você vai tentar passar pra mim, mais ou menos ali como fazer. Então, escolhi, né, um produtor de leite porque a nossa região é uma bacia leiteira importante. E aí aqui a gente vai ver sistema de produção mesmo, ordenha, piquete maternidade, a gente vai ver, né, um bezerreiro, a gente vai ver todas as etapas que um produtor precisa cuidar. Então, bora, gente, tentar executar as funções aí. Pelo que eu já olhei aqui, vai ser um pouco complicado, ainda mais que a repórter aqui é um pouco medrosa, mas vamos ver como que eu me saio. Bom, pessoal, então a gente já está aqui no lugar onde vai ser a primeira etapa do que a gente vai, eu pelo menos vou tentar fazer. Mas, Alan, explica o que é essa etapa aqui da ordenha para quem não conhece ainda. Bom, a gente vai iniciar com a ordenha, né? Então, todos os dias essas vacas são ordenhadas 2 vezes ao dia. E para início da ordenha é preciso fazer a limpeza e desinfecção dos tetos para que esse leite tenha uma excelente qualidade.
E aí os procedimentos tanto de limpeza quanto de testes para garantir que esse leite é passível do consumo, a gente vai iniciar aqui o processo junto com o pessoal da fazenda mesmo. Show de bola. E eu já tô vendo que tem bastante maquinário, assim, mas né, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, o pessoal antes tirava o leite na raça ali, né, na teta. Como é que é essa evolução hoje, trabalhar com esses maquinários mais tecnológicos, né? Ou esse aqui, as pessoas às vezes acham que pode machucar, mas não machuca, tá tudo certo. Não machuca. Isso daí é uma evolução bastante importante no conceito, né, do laticínios, do produto de qualidade, que todo leite ele é basicamente sistema fechado. Então a gente coleta dentro do maquinário os tetos, né, mecânicos que fazem a sucção do leite e isso vai por encanamento direto para o tanque de resfriamento. Isso garante uma qualidade do leite bastante grande. Show de bola. Então vamos colocar a mão na massa, tô ansiosa. Então, Alan, a gente viu ali eu tentando fazer, né, o momento ali de ordenhar as vacas, né? Não sei se eu me saí muito bem, mas a gente tentou. E antes, né, elas estavam ali num outro espaço ali que a gente, inclusive, já passeou por lá um pouquinho. E esse espaço é importante também para a produção, né? Como a gente estava vendo aí nas imagens, tem ventilação mais especializada para elas, tem a alimentação também, a caminha delas. Como que isso também impacta, assim, nessa hora da produção? Esses animais, eles têm um sangue europeu, então a própria genética delas, elas precisam estar num ambiente muito mais climatizado. E aí a gente está num país tropical. Adoro o Brasil, mas pensando na parte produtiva do gado leiteiro, para esses animais que têm a genética europeia é um pouquinho complicado. Então, ao invés de deixar esse animal ao pasto, né, no período de produção, eles confinam. Então tem um galpão que possui os ventiladores, tem também aspersores de água, né, sobre os animais, para que elas fiquem com uma temperatura muito mais baixa. E elas tendo esse conforto térmico, com toda certeza, elas vão produzir mais, não só em quantidade, mas em qualidade também, porque ela desgasta muito menos. Bom, pessoal, agora a gente tá aqui, né, nessa espécie de berçário, tá um pouco vazio, porque eu acho que quando eu entrei eu assustei eles um pouco com o meu jeito, talvez com o meu medo, né, porque, assim, até dos pequenininhos eles são muito fofos, mas a gente fica com um pouco, eu como garoto de apartamento fico um pouco assustada. Mas antes da gente encerrar, Alan, queria saber, assim, você que já tá há bastante tempo na área, qual que você enxerga que são os maiores desafios dentro dessa área, que o pessoal que tá começando deve ficar atento, assim? Pensando em desafio, e até falando um pouquinho assim de sociedade mesmo, o curso de zootecnia ele não é bastante difundido, né? Então normalmente eu falo que eu sou zootecnista e aí o questionamento é, tá, o que é? Você trabalha em zoológico? Você é tipo veterinário? Geralmente são esses comentários. Então eu acho que é importante o trabalho de vocês, até para uma divulgação, que toda a produção animal, independente de qual seja, o zootecnista consegue atuar. E ele faz, né, desde a reprodução até a produção de alimentos. Então, o nosso foco principal é produzir alimentos. Então, todo zootecnista cuida do alimento de qualidade, de uma saúde humana, porque a gente produz alimento, mas o meio ambiente também vai agradecer quando a gente entra em contato com o produtor, porque a gente quer deixar todo esse meio que o animal vive cada vez melhor para ele mesmo. Show de bola, Alan. Muito obrigada por receber a gente aqui, ajudar a gente a fazer as coisas. E, né, desculpa qualquer coisa, eu um pouco medrosa, tentei, gente, me superar. Mas é isso, volto com você aí no estúdio. Tchau! Que
Que bacana, excelente reportagem, viu, Luísa? Parabéns. Parabéns também ao cinegrafista Claudinei Salles e, claro, um agradecimento especial ao professor Alan, que participou com a gente e mostrou, né, a sua propriedade lá e o trato dos seus animais. Valeu demais. E aqui no estúdio eu sigo com a zootecnista Bruna, que está batendo um papo com a gente, né, Bruna? Muito importante a sua participação aqui nesse programa. E eu queria saber, né, Bruna, como é o curso de zootecnia? O que os estudantes podem esperar dessa formação, né? Já que muita gente confunde, né, como a gente já disse, veterinário com zootecnista. Como é o curso, né? Muita gente assistindo agora aqui o programa e vendo, nossa, eu não sabia que tinha, eu quero me formar nisso. Uhum. Que dicas você dá? Tá, vamos lá. O curso de zootecnia, ele, como todo primeiro e segundo ano de faculdade, né? Eu acho que em diversas profissões é assim, tem mais as matérias básicas, mas tem bastante química, biologia, fisiologia, né, para quem gosta dessa área de biológicas, e depois, a partir do terceiro ano, começam a vir mais as matérias que têm a prática, né? Então, a gente tem matérias ali de produção de cada espécie. Então, bovinocultura, suinocultura, avicultura, né? E durante o curso, geralmente as faculdades, principalmente as estaduais, federais, elas têm as fazendas experimentais, né? Algumas têm também a parte de canis, de nutrição de cães e gatos. Legal. Para a gente ir rapidamente aqui, como é o mercado de trabalho hoje, para quem está se formando, até para quem está na faculdade? É bastante extenso, né? Porque, como a gente já viu aqui ao longo do programa, tem diversas áreas de atuação. Então, o profissional ele pode atuar na área comercial, ele pode atuar na área de desenvolvimento de tecnologias, como é o que eu faço hoje, pode atuar na parte de pesquisa científica, em fazendas, em fábricas de ração animal. É realmente bastante extenso. Atuar diretamente só com bem-estar animal. Maravilha, Bruna. Muito obrigado. Última pausa aqui no programa, a Bruna continua com a gente e no próximo bloco vamos falar sobre o futuro da profissão, além de outras dicas para quem quer seguir na carreira. Até daqui a pouco. Estamos de volta com a Estação Mercado e o assunto por aqui é o mercado da zootecnia. No estúdio, contamos com a presença da zootecnista Bruna Sarouti, que dedica sua trajetória ao desenvolvimento da produção animal com foco em bem-estar, eficiência e sustentabilidade. Bruna, como zootecnista, né, como tem ganhado força no mercado nos dias de hoje? Tá. Bom, a zootecnia é bem isso que você falou mesmo. A gente trabalha com melhorar a eficiência alimentar dos animais de produção. E até uma maneira de quebrar um mito que existe, né? O zootecnista, ele trabalha a genética do animal de produção e a nutrição. Então, os frangos hoje, eles são muito maiores, eles têm mais carne, né? E são terminados mais rapidamente, às vezes tem um ciclo de 42 dias de produção, engorda. E acabou surgindo um mito, né? Que esses frangos recebem hormônio, isso seria inviável economicamente, então, por isso já sabe-se que é impraticável, né? Não seria saudável. E os frangos, eles conseguem isso graças ao melhoramento genético e nutrição, estudos da zootecnia, né? Então, eles não recebem hormônio, isso é um mito, tá? E isso é baseado em estudo científico e seleção genética mesmo, e a nutrição, tá? Então, é isso, a eficiência, a zootecnia sempre em prol do bem-estar dos animais, porque a gente trabalha para produzir alimento para a gente, mas de uma maneira que seja, que melhore
a qualidade de vida daqueles animais durante a produção. Tanto que a gente viu na reportagem ali as coisas que tinham, né, enfim, tecnologias, ventiladores para melhorar o bem-estar da vaca leiteira. Onde entra o espaço de vocês, né, Bruna? Vocês estão ali para garantir a qualidade. Então, não é simplesmente ir colocando hormônio para o frango crescer rápido. Jamais. É só um exemplo, assim, de um mito que é muito conhecido. Mas vocês estão ali exatamente para isso, para cuidar, para garantir que o produto que chega até a mesa das pessoas chegue com qualidade. Seja saudável, exatamente. Inclusive, essa questão do colesterol no frango, o colesterol é o hormônio natural da própria idade dele de abate, né? Inclusive, caso uma pessoa tenha um aumento de colesterol, menos de 10% do colesterol sanguíneo vem da dieta, né? Então, assim, na pele, na gordura daquele frango, existem ácido linoleico, linolênico, que são de extrema, ácidos graxos, né? Que são de extrema importância para a nossa saúde. Então, bacana. É isso. Bacana. Ô, Bruna, para quem está assistindo a gente, se interessou, gostou desse bate-papo, né? Está conhecendo melhor a zootecnia, por onde começar, né? Qual o caminho, quais dicas você dá para essas pessoas? Olha, descubra o que você realmente quer, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam em dúvida entre veterinária e zootecnia. Se você quer trabalhar com a produção animal, não quer trabalhar com clínica cirúrgica, então talvez o caminho seja a zootecnia. Caso contrário, né, se você quer ir mais para uma área clínica, uma área enfim, de sanidade mais diretamente, né, aí realmente bacana. Seria a veterinária. Muito bacana. Bruna, e para fechar, né, qual é o maior mito ou maior ideia errada das pessoas sobre a zootecnia? Bom, o maior mito é achar que o zootecnista vai invadir a área clínica. O zootecnista jamais vai invadir a área clínica, né? O zootecnista, ele tem conhecimento muito aprofundado em metabolismo, em fisiologia, ele sabe muito, tá? Muitas vezes a gente até percebe algumas coisas, porém a gente jamais invade uma área que é privativa de outro profissional, uma área que não é nossa. Então, às vezes, eu percebo que até quando a gente está lidando com uma dieta coadjuvante para cães e gatos, eu percebo alguns receios de alguns profissionais acharem que o zootecnista vai cruzar esse caminho e não. Não há intenção nenhuma e isso seria extremamente antiético de se ser feito também, né? Certo. Então, eu acho que esse é o principal mito. A gente ama nutrição, né, animal, a gente ama trabalhar com a nutrição, inclusive com animais em estágio metabólico na linha vermelha, que é, por exemplo, os animais de produção, os bovinos leiteiros, né? Mas não invadir a área clínica, de fato, isso Maravilha. Não acontece. Bruna, eu quero muito te agradecer, você enriqueceu muito esse assunto e com certeza tirou muitas dúvidas das pessoas sobre a profissão. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E volte sempre que quiser, viu? Muito obrigado. E é isso, gente. Obrigado pela sua presença, você também que está em casa. Muito obrigado a toda a produção e até o próximo Estação Mercado. Tchau!